Antes de qualquer outra coisa, eu descobri a paixão pela escrita. Isso aconteceu quando eu tinha 14 anos de idade. E essa paixão foi consequência de outra paixão, ou seja, a minha paixão pela leitura, que começou quando eu tinha 12 anos. A maioria dos meus livros é direcionada ao público adulto. Eu descobri que podia escrever para outro tipo de público quando meu sobrinho me inspirou a escrever o livro Infanto-Juvenil Tô Ligado, por volta de 2006, e eu ganhei com ele um prêmio literário, o João de Barro. Só mais de 10 anos depois, eu imaginei a tia Vilma e o Bruno, e uma nova linguagem literária veio junto com eles. E eu curti muito esse tempo que eu passei com esses dois personagens tão queridos. Eu aprendi a ler com 7 anos de idade. E até hoje eu me lembro da sensação de felicidade que eu senti. Foi a coisa mais importante da minha vida. Na época, eu não sabia que aquilo ia me permitir conhecer o mundo inteiro sem sair do lugar. Mas só 5 anos depois eu me apaixonei pela leitura literária, quando minha professora de português, a dona Maria José, me estimulou a ler uns livros. Isso serviu para eu descobrir que eu amava aquilo, que a leitura me dava muito prazer. Não só pelas histórias, pelo som das palavras, mas principalmente pela reflexão que ela provocava em mim. Então, eu fico imaginando uma criança que é estimulada a entrar nesse universo desde cedo, coisa que não aconteceu comigo, pois a minha descoberta demorou 12 anos para acontecer. Eu fico imaginando que ser humano fantástico essa criança vai se tornar, porque a literatura te faz ser livre, te faz ser independente, te faz ser crítico, perfeccionista, te faz ter uma consciência da realidade que eu só posso comparar com uma coisa chamada poder. Você vira um super-homem, uma super-mulher, um super-humano. Eu sou daquele tipo de leitor que lê vários livros ao mesmo tempo. E sou daquele tipo de escritor que escreve vários livros ao mesmo tempo. Então eu não consigo me lembrar exatamente o que me inspirou, pois as inspirações se misturaram de lá para cá. Mas eu acho que não houve um acontecimento específico. As ideias para a escrita, os personagens, eles surgem. Às vezes, parte da história vem primeiro. Às vezes, o nome de um personagem, às vezes, o final da história, às vezes, o título. Então, para ser sincero, eu não me lembro quando a primeira ideia relacionada ao livro apareceu e nem por que ela surgiu. De qualquer forma, todo livro é resultado de coisas que a gente vê por aí, de reflexões feitas, de uma opinião que a gente ouve, de filmes que a gente vê, de livros que a gente lê. Então, um belo dia, alguma coisa resulta disso. Aí chamam isso de inspiração. O meu processo de criação é semelhante em quase todos os meus livros. Eu não costumo fazer um planejamento. Eu deixo a obra se desenvolver à medida que escrevo. Eu me sento diante do computador e parto da ideia inicial. E uma coisa vai levando a outra. Mesmo que às vezes eu já tenha um final, eu não sei de tudo que vai acontecer até chegar a esse final. No decorrer do processo, eu acabo sendo surpreendido e eu gosto disso. Depois de escrito o livro, eu vou para a parte chata, a revisão. Leio e releio em busca de erros e incoerências. Até o momento que eu digo, chega. Do contrário, eu vou continuar revisando e encontrando problemas e inventando problemas. Então eu digo, chega, mas com a sensação de que ainda está faltando alguma coisa. Mas a perfeição não existe, né? É preciso aceitar isso.
Eu também sou educador e sei como é difícil, no país em que nós vivemos, realizar uma educação como deve ser. E como é que deve ser? Deve ser uma educação crítica. E o que é isso? Isso é educação como sinônimo de reflexão. A escola é o lugar do pensamento e do debate, é o lugar das ideias, das divergências e das diferenças. E todo o futuro da nossa sociedade depende disso, da formação crítica, que começa lá na infância e vai se aprimorando com o passar dos anos. Pelo menos deveria ser assim, né? Tia Vilma é um livro que, além de outras coisas, pretende fazer parte dessa formação crítica. Afinal, eu espero que ele gere perguntas, dúvidas, descobertas, enfim, que amplie o universo das leitoras e dos leitores. O Bruno é um bom menino. Ele gosta das pessoas pelo que elas são. Por ser tão jovem, ele ainda não desenvolveu certos preconceitos. Por isso, ele vê a tia Vilma como ela é, amiga, cheia de imaginação, paciente, e ela aceita o Bruno como ele é, sincero, cheio de ideias e imaginação. Para pessoas como o Bruno, eu digo: precisamos de mais gente como você. E para pessoas como a tia Vilma, eu só posso dizer isto: continue a ter orgulho de ser quem você é.